Gente, espero que todos vocês estejam bem. A partir de hoje, a gente vai seguir no conteúdo. Então, a gente vai olhar um pouquinho sobre o reino Monera e as principais doenças causadas por esse reino, ok? Quero que vocês façam algumas anotações no caderno sobre esse vídeo e depois vocês podem me mandar lá na atividade. Gente, então essas aqui são as principais características desse reino. O reino Monera, então, ele é formado somente por seres unicelulares e são seres muito simples. Então, dentro desse reino, a gente vai incluir as bactérias, as cianofícias, ok? E também as árqueas. Todos esses seres que entram dentro do reino Monera são seres procariontes. O que são seres procariontes? Então, são aqueles que vão ter o material genético espalhado no interior da célula. Então, são células bem simples que ainda não possuem muitas organelas, como a gente viu no ano passado, né? Então, são células que vão apresentar aqui no meio material genético espalhado. A única organela que elas apresentam são os ribossomos, que são esses pontinhos aqui, que vão fazer produção de proteínas. Elas vão possuir essa estrutura aqui, que a gente chama de plasmídio. O plasmídio é um DNA circular, e no caso das bactérias, ele está ligado com a resistência a antibióticos, então isso é importante lembrar, tá? Em termos de estrutura, as bactérias vão apresentar a parede celular primeiro, que vai controlar o que entra e o que sai, vai apresentar uma parede celular e ainda as bactérias podem apresentar cápsula. Nem sempre, gente, as bactérias elas apresentam essa cápsula aqui, elas sempre vão apresentar membrana plasmática e parede celular. As bactérias que apresentam cápsula, elas têm uma alta capacidade de virulência. O que significa isso? Que elas podem causar doença bem mais fácil do que as bactérias que não possuem. E em termos de estruturas de locomoção, as bactérias elas podem apresentar essas fímbrias, né, como se fossem esses pelinhos aqui para auxiliar no movimento, ou também a gente pode chamar de cílios, ou ainda elas podem apresentar flagelo, que é como se fosse um rabinho que se movimenta como um chicote. Então elas balançam esse rabinho e conseguem se movimentar no ambiente. As bactérias que pertencem a esse grupo, elas podem apresentar uma morfologia variada. Morfo vem de forma, então o formato das bactérias ele pode mudar. A gente tem o primeiro grupo que se chama cocos, que são as bactérias que são esféricas, então uma bolinha só, tá? Esses cocos eles podem se organizar de vários jeitos, então quando eles se organizarem em duas bolinhas, a gente chama de diplococos. Então, lembrando, continua sendo seres unicelulares, porém eles vão se agrupar em colônias, eles vão viver em colônias, ok? Então, são várias bactérias juntas. Uma sozinha, esférica, cocos, duas, diplococos. Podem formar uma espécie aqui, ó, de colar de pérola, tá? Que a gente chama de streptococcus, ou ainda um formato meio de um cacho de uva, que a gente chama, que serão as estafilococos, tá? Ainda podem apresentar um formato mais de espiral, e aí a gente chama de espirilo, que são as bactérias desse grupo. Vocês podem ver que o formato vai variar, o tamanho, desculpa, não o formato. A gente tem os bacilos, que são aqueles, né, no formato de bastão mesmo. Esse grupo aqui a gente conhece bastante, que a gente fala muito, né, dos lactobacilos. Então, são bactérias que vivem no interior do leite e têm o formato de bacilo, esse formato aqui, tá? E vibrião é quando as bactérias possuem um formato de vírgula, ó, desse jeitinho aqui. Algumas dessas bactérias, elas vão apresentar junto, aqui, flagelos, tá? Pode ser um, pode ser dois, não tem uma regra, que vão auxiliar na movimentação dela no ambiente, como eu já tinha comentado com vocês. E em termos de nutrição, a forma como esse grupo pode se alimentar,
Então, a gente tem alguns seres heterotróficos, certo? São bactérias, né, que não conseguem produzir o próprio alimento e se alimentam de substâncias do meio ambiente. As bactérias que são autótrofas, aquelas que realizam a produção do próprio alimento. Aqui a gente vai ter bactérias que são fotossintetizantes, que conseguem se alimentar através, né, da luz. E também tem bactérias que são quimiosintetizantes, que são aquelas bactérias um pouquinho mais antigas, que retiram a energia, por exemplo, de ferro, de enxofre, de alguns elementos químicos que estão no meio ambiente. Ainda, as bactérias elas podem ser saprófitas. Bactérias saprófitas são aquelas que vão se alimentar de organismos mortos, então, teoricamente, elas vão realizar o processo de decomposição, importantíssimas para o meio ambiente para devolver nutrientes para o solo. E também tem as bactérias que serão parasitas, tá? São as bactérias que podem causar doenças não só em nós, né, mas em qualquer outro ser vivo e acabam roubando nutrientes desse indivíduo. E em termos de respiração, as bactérias elas podem ser aeróbias ou anaeróbias. Então, aeróbias, aquelas que vivem na presença de gás oxigênio, e anaeróbias, esse ana aqui na frente, significa não, né? Uma negação. Então, são bactérias que não vão utilizar gás oxigênio para respirar, para produzir energia. Logo, elas realizam o processo de fermentação, como é o caso dos lactobacilos, né, que ficam em ambientes fechados, sem a presença de gás oxigênio. Nesse reino também, a gente tem a reprodução acontecendo de dois jeitos. A gente tem primeiro uma reprodução assexuada. Uma reprodução assexuada é aquela que o indivíduo simplesmente se divide sozinho, né? Uma vai dar origem a dois indivíduos exatamente iguais. Nesse caso, os meus não ficaram iguais, né? Mas façam de conta que, tá? Esse processo de divisão exatamente igual, a gente chama de cisparidade ou bipartição. Então, por que é uma reprodução assexuada? Porque esse indivíduo se reproduz sozinho e ele é um clone, ele faz um clone dele mesmo. Então, é uma reprodução que vai acontecer muito rápida. Em média, olha só, uma bactéria consegue se reproduzir a cada 20 minutos, certo? E existe também nesse reino a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é aquela que vai compartilhar material genético. Então, no caso das bactérias, a gente vai chamar de conjugação bacteriana. O que vai acontecer? Um pouquinho do DNA dessa bactéria aqui vai acabar passando para essa bactéria. Logo, quando essa bactéria aqui, né, ela for se dividir, ela vai ficar com o material dela, que ela já tinha, e um pouquinho do material genético da bactéria que veio para cá. Elas se encontram e elas formam uma pontezinha entre elas, deste jeito aqui, tá? A partir do momento que elas compartilham material genético, né, uma doa um pouquinho para a outra, essas bactérias desfazem essa ponte. Então, isso daqui vai ser desfeito, essa bactéria se divide em duas e essa daqui se divide em duas também pelo processo anterior, que se chama bipartição. Okay? Então, é só uma forma realmente delas fazer uma permuta, né? Uma troca de material genético entre as duas. Essa reprodução aqui, ela vai garantir uma variabilidade genética para as bactérias, então não serão clones, e isso traz uma vantagem, né? Porque vamos supor que as bactérias, elas vão ser destruídas por antibióticos. Se todas elas forem iguais, a chance de todas serem destruídas é muito grande. Agora, a gente sempre ouve falar, tem bactérias mais resistentes uma do que outras, né? E é por conta desse processo de conjugação bacteriana que elas realizam também. Gente, então existe um grupo especial de bactérias que se chama cianofícias. Popularmente, nós chamamos de algas azuis.
porém é um termo errôneo, por quê? Porque não são algas, e sim bactérias, tá? Então, essas cianofícias, elas são aquelas que vão possuir clorofila, logo, né, vão realizar fotossíntese, sendo então classificadas como autótrofas. Além de clorofila, elas possuem um outro pigmento, que não é verde, e sim azul, tá? Que se chama ficocianina. Isso dá para essas algas uma coloração verde azulada, por isso que popularmente se chamava elas de algas azuis. Então, essas algas a gente encontra em ambientes úmidos, né? Então, solo úmido, e também ambientes aquáticos, água doce e mar. Até hoje, esse grupo específico aqui de algas só se tem registros de que a reprodução ocorre de forma assexuada, então por cisparidade ou por bipartição. Aqui a gente enxerga que elas podem viver ou unicamente, né, de forma isolada, uma célula só, ou também viver em colônias, ó, um organismo do ladinho do outro, certo? Então, é um grupo importante para vocês lembrarem e anotarem, tá? É uma subdivisão lá do grupo das bactérias. E existe também, no reino Monera, as árqueas. Quem são as árqueas? São seres procariontes, assim como as bactérias, mas é um grupo de seres que vivem em condições extremas. Tá? Então, tudo que for temperatura extrema, concentração de sal extrema, enfim, elas vivem em ambientes tipo vulcões, em lugares onde tem uma grande concentração de sal, onde outros seres vivos não vivam, tá? Essas árqueas elas conseguem viver. Para vocês terem ideia, um ser vivo normalmente, né, não consegue sobreviver a temperaturas muito altas, em torno de 80, 90 graus. E esses organismos aqui, eles conseguem sobreviver em temperaturas acima de 100, então são condições extremas, né, até 121 graus. São os organismos que mais resistem a temperaturas. Então a gente divide essas árqueas em dois grupos. O grupo das árqueas halófilas, que são aquelas que vivem numa concentração muito alta de sal, tá? As árqueas termoacidófilas, que são aquelas que vivem em temperaturas muito altas e em grande concentração de acidez, por exemplo, o nosso estômago, tá? E as árqueas metanogênicas são aquelas que liberam gás metano para a atmosfera. Então, elas são encontradas em ambientes onde já acabou o gás oxigênio, porque para elas o gás oxigênio é tóxico, e também em lugares que tem muita matéria orgânica, porque elas precisam, né, de gás carbônico para produzir energia. Essas bactérias aqui, as metanogênicas, elas são encontradas dentro de alguns seres vivos, vivendo no intestino, por exemplo, dos gados, né? E também elas são utilizadas para fazer tratamento de esgoto. Então, quando tem muita matéria orgânica e a quantidade de gás oxigênio é baixa, que é o caso, né, do esgoto, elas acabam realizando o processo de decomposição e liberando gás metano para a atmosfera. Então, é um grupo bem específico dentro desse reino. Para a gente finalizar a aula de hoje, então a gente vai ver um pouquinho da utilidade dos indivíduos que fazem parte desse reino. Então, nós utilizamos as bactérias como fertilizantes para fornecer nutrientes para o solo. Utilizamos as bactérias para realizar controle biológico. O que é isso? Quando você tem um organismo que está se proliferando rápido demais em determinado ambiente, tipo uma praga na plantação, você pode utilizar um outro ser vivo para diminuir a quantidade daquele ser que está se tornando um agressor para o ambiente. Então, uma das formas de você fazer controle biológico é utilizando as bactérias. Uso farmacêutico e cosmético. Então, a gente usa elas para produzir alguns tipos de remédio. Parte cosmética, o famoso Botox, é um derivado, né, de bactérias, é uma toxina produzida por bactérias que vai paralisar o músculo. E também
na indústria alimentícia. Então, é importante para a produção de vários alimentos. Por exemplo, o mais comum que a gente tem é o iogurte. Então, é importante que a gente tire um pouquinho da cabeça aquela ideia de que bactérias elas sempre são causadoras de doença. Aqui nas utilidades das bactérias, a gente poderia citar, por exemplo, a produção de insulina, a produção de vacinas através do uso de bactérias. Elas também vivem no nosso intestino em uma relação de mutualismo. Isso quer dizer que a gente não ia sobreviver sem essas bactérias, nós somos dependentes delas, porque elas realizam a produção de várias vitaminas importantes para o nosso corpo. Elas são as únicas, tá? Os únicos seres vivos no nosso planeta que conseguem fixar o elemento nitrogênio no solo. Se não fosse as bactérias fixar esse elemento, nenhum ser vivo iria conseguir produzir proteínas. Nenhum ser vivo teria material genético, porque o nosso DNA precisa de nitrogênio. Então, a porcentagem de bactérias que causam doenças é muito pequena frente, né, a todas essas utilidades que a gente tem desse grupo. Então, façam um resuminho no caderno de vocês, mandem a atividade para mim. Tenham um bom feriado, bom final de semana e estou com saudades.